Polícia e política, dois pontos que têm um elo em comum, a comunidade. A vida legislativa gera produções para a população, enquanto a polícia executa planos para manter a segurança e o bem-estar coletivo. O nosso convidado tem experiência em ambos os pontos. No Conversa Política de hoje, o vereador Antônio Peixoto mostrará como é atuar na comunidade e o bem-estar coletivo. Ele, que é cristão, de direita, mas não se considera radical. Da polícia para política. Queria que, para quem não lhe conhece, você explicasse um pouco essa experiência, porque são dois mundos completamente diferentes, não é, vereador? Bom, é verdade. É diferente, mas ao mesmo tempo ele tem correlação muito forte, principalmente com lidar com a população. Em dezembro do ano passado, completei 20 anos de carreira, sou policial civil do concurso 2001, então 2021, 20 anos de carreira. E trabalhei durante o tempo que eu estive na Polícia Civil, no Grupo de Operações Especiais, que foi o FERA, e a gente lidava muito com a população, né, muito com o povo. Então, assim, essa migração da polícia para a política, muito embora tenha uma missão diferente, mas você acaba tendo ainda sempre contato com o povo. E essa migração ela foi meio que natural, porque eu saí da polícia, eu fui para a prefeitura, né, para um cargo de subsecretário de infraestrutura, onde eu acho que ali que foi a maior preparação para que eu pudesse ter esse salto para ser vereador. Ali sim eu tive uma real noção dos principais problemas sociais, principalmente na área de infraestrutura, Álvaro. A gente lidava todos os dias com problemas da cidade, relacionados à infraestrutura. Então, assim, você tem uma cidade horizontalizada, uma cidade com uma infraestrutura no subúrbio, né, assim, muito deficitária. Então, esse tempo que eu estive na Polícia Civil, que foram ininterruptos 12 anos, né, me preparou para que eu pudesse ir para a prefeitura, e mais esses 6 anos que eu estive lá, me preparou ainda mais para que eu pudesse ali em 2019, 2020, pensar nessa possibilidade de ser vereador. E aí, conversando com esse grupo de pessoas, né, com os quais eu me relacionava, eles entenderam que seria um momento propício para aquilo, e a gente fez umas consultas, fez algumas conversas com um grupo de pessoas, e aí deu essa formatação de que a gente pudesse lançar o meu nome. E graças a Deus deu certo, e o trabalho que eu tenho feito com o vereador é realmente esse trabalho que eu já vinha fazendo na prefeitura. Esse contato na prefeitura, porque lá na prefeitura, como subsecretário de infraestrutura, rua sem asfalto, rua com buraco, casas alagadas, morando muito próximos ali aos igarapés, ramais sem nenhuma infraestrutura. Essas pessoas elas procuravam a secretaria pedindo ajuda, e eu diariamente saía do meu gabinete, né, da minha sala, e ia visitar. Então foi quando eu tive esse contato de fato. E agora, claro, como policial civil, você tinha aqueles problemas de segurança, mas eram sempre problemas sociais, e você sempre tinha uma resposta imediata do seu trabalho. Quando você conseguia resolver um caso, quando você conseguia fazer uma prisão importante, você conseguia, sei lá, tirar da sociedade aquelas pessoas que não estavam fazendo bem, e a resposta era imediata daquela parcela da sociedade que a gente atendia. Então, assim, graças a Deus, eu sou servidor público há 20 anos, então servir ao público é o que eu faço há muito tempo, né? E como vereador faço mais ainda, porque essa nossa missão política ela é uma missão assim, muito próxima das pessoas. Acho que 2 cargos políticos, eu posso estar enganado, acho que o vereador é aquele mais próximo, mais imediato mesmo com a população, né? Então as pessoas, assim, na sua grande maioria, elas fazem uma confusão da classe política, parece que político é tudo igual, o político do executivo é igual ao político do legislativo, as pessoas não entendem quais são as diferenças né? de objetivos, né, de missões. Então para as pessoas é tudo político, né? Então ser vereador é um
prazer muito grande para mim, é uma honra muito grande, né? Isso traz uma honra pessoal, traz uma honra familiar, traz uma honra para os amigos, porque, afinal de contas, você passa a ter uma missão na sociedade. Então, isso me deixa muito feliz, né? Estar ao lado das pessoas, poder visitar uma comunidade que não tem infraestrutura, que tem carência de qualquer tema relacionado à infraestrutura, saúde, educação, transporte, né? E você ser um interlocutor junto à prefeitura, né? Você fazer essa articulação junto à prefeitura para buscar essa melhoria, fazendo aquele papel de fiscal. E esse teu trabalho de fiscalização, quando você consegue um resultado positivo junto à prefeitura, uma demanda que parte do seu gabinete, que veio da população, parte do seu gabinete, vai à prefeitura e a prefeitura atende. Isso é ser vereador, né? Isso, sabe, cumprimento, né? É uma coisa maravilhosa, porque você tem de maneira imediata a resposta, né, um feedback imediato do seu trabalho. Então, assim, agora você falou de infraestrutura. Eu queria aprofundar um pouco isso, porque tanto o vereador quanto o policial que vive ali nas ruas e tal, como você falou, a sua experiência foi muito ali da ponta também. A gente aqui no jornalismo, a gente também lida muito com a comunidade. E a gente observa, e parece uma retórica, né? Parece aquela coisa bem, até mesmo da gente ficar repetindo, né? Repetitivo, dizer que o povo sofre demais com essa falta de infraestrutura. Mas de fato é isso, né? E você aqui no seu relato você deixou muito claro. A minha pergunta é a seguinte: tendo noção, né, dessa realidade ali da rua, do bairro e tal, né, a sociedade, enquanto sociedade, vivendo aquela realidade, e agora tendo contato mais precisamente, depois da secretaria, agora com o legislativo também, essa relação com o poder, afinal, é possível, né, mitigar esse sofrimento? A sociedade ela pode ter alguma esperança de que, por exemplo, ela vai, no mínimo, trafegar por ruas sem buraco alguma vez na vida dela? Porque a sensação que deixa para a gente ao longo do tempo é de que começa a ser um negócio meio utópico isso. E quando a gente sai daqui, que é isso que é o pior, e que a gente vê outras cidades do Brasil, eu não falo nem do exterior, do Brasil, com uma infraestrutura viária 10 vezes melhor que a nossa, a gente tem que fazer essa pergunta: por que na nossa cidade, com o dinheiro que a gente tem, que a gente sabe que tem dinheiro, a gente não consegue ter uma situação dessa? Essa tua pergunta ela é maravilhosa, porque a gente precisa fazer um alinhamento de expectativa e entender que, por exemplo, um mandato do executivo de 4 anos, e você querer que todos os problemas históricos, desde quando fundou, por exemplo, a cidade de Manaus, acumulados até aquele momento quando o mandatário do executivo ele consegue se eleger, prometeu ali mundos e fundos na área de infraestrutura, na área de saneamento, na área de educação, na área de saúde, na área de mobilidade, e achar que em 4 anos seria aquela pessoa a responsável por resolver todos os problemas, a gente precisa alinhar as expectativas nesse sentido. 4 anos não dá. Álvaro, isso é impossível. Impossível porque não existe varinha de condão onde você resolver. Às vezes não é nem o dinheiro, às vezes é o tempo para executar tudo, né? O orçamento, ele é impeditivo em vários momentos da nossa vida pessoal e da vida pública também num gestor. E saber que você, e reconhecer que todos os recursos, ainda que sejam recursos abundantes, quando você vê um montante, por exemplo, da Prefeitura de Manaus, 7 bilhões. Exatamente. Aí você fala, 7 bilhões, aí você faz uma comparação... Tira um bi, né? O cara pensa, tira um bi e vai resolver as ruas. Aí você faz uma comparação com uma pessoa física, achando que, por exemplo, 7 bilhões para uma pessoa é uma extraordinária montante de dinheiro, e é realmente. Mas quando você pega isso e você tem que destinar para educação, para infraestrutura, para saúde, para mobilidade urbana, e você olha toda a tua obrigação, aí você percebe que aquele montante ele reduz absurdamente, e aí você vai pegar um recurso de infraestrutura. A infraestrutura vai dar aproximadamente uns 300 milhões por ano, mais ou menos. Não sei quanto é que está hoje, mas é mais ou menos isso, uns 350.
Quando você pega os 350 milhões por ano e você coloca por mês, isso dá aproximadamente 30 milhões por mês. Aí você fala, com 30 milhões por mês, dá para fazer muita coisa? Absurdamente, você faz muita coisa com 30 milhões. Agora, achar que você consegue fazer tudo, não dá. Por quê? A não ser que a gente pare a cidade numa foto, estaticamente, e queira resolver aqueles problemas ali. Só que a cidade, ela é um organismo vivo, em constante movimento, em constante evolução. Você está dizendo que você resolve aqui, aparece outro ali. Então, o panorama que você tem, por exemplo, de um ano atrás, não é o mesmo panorama de agora, que não vai ser o mesmo panorama de daqui a um ano. Imagina Manaus. Manaus é uma cidade-estado. Ela concentra mais de 50% da população de todo o estado. Né? Uma única cidade, dos 62 municípios. Né? Então nós temos um pouco mais de 4 milhões de habitantes no estado. Manaus tem mais de 2 milhões e 200 mil habitantes. Né? Fora isso, você tem as cidades circunvizinhas dos estados vizinhos, Roraima, Pará, Acre, Rondônia. E aqueles municípios mais próximos do estado, essas pessoas vêm para cá em busca de uma vida melhor. Então, assim, quando você teve, da década de 60 para 70, o surgimento do polo industrial de Manaus, com o advento da Zona Franca de Manaus em 67, Manaus teve uma explosão demográfica. Puf! Então, assim... Esperada, né? Tendo em vista os investimentos. E, assim, a gente tem... Eu que fui professor de gestão há muito tempo, a gente sabe que planejamento é algo que falta muito, né, na realidade do Brasil. Um planejamento de médio, longo prazo, até de curto prazo também. Isso tanto nas famílias, nas empresas, quanto no poder público. Isso é um exemplo assim social. Mas indo para a parte pública, imagina, você tem um orçamento na década de 70 para uma cidade assim. De repente a cidade ela fica desse tamanho. Aí as pessoas vêm para cá e começam a ocupar as periferias, que antigamente nós tínhamos aqui a Zona Sul, que era a parte mais central, o centro da cidade. Eu acho que um pouco mais ali, aqui o Parque 10, o comecinho da Zona Norte. Aí já começava a acabar a cidade. A Zona Norte, acho que a Cidade Nova ela é no finalzinho da década de 80, começo da década de 90 ali. E o restante, você tem 20 anos de uma duplicação, triplicação, quadriplicação, de tudo, de tanto geograficamente, porque a Manaus ela se esticou horizontalmente, né? E as pessoas vindo para cá, né? Ocupando de maneira desordenada, de maneira irregular, de maneira não planejada, né? Abrindo as ruas de acordo... Tem o papel do poder público também, que permitiu isso ao longo do tempo, né? Pois é, ele permite no momento que ele não consegue também impedir. Aí, quando ele não consegue impedir, aí cai sobre ele aquela culpa de que ele permitiu. Ele não vai permitir coisas erradas. Ele só não consegue coibir as coisas erradas. É diferente. Né? Então, assim, muita coisa ele consegue coibir? Consegue. Mas quando você toma essas atitudes, elas são atitudes até antipáticas. Né? Então, assim, no primeiro momento você coíbe, mas depois você sofre pressão sobre aquilo, e aí você fica tendo aquele desgaste. Então, assim, os governantes eles preferiram, ao longo do tempo, conviver com isso daí. Então, assim, buscando uma resposta lá da tua pergunta, é possível resolver isso? Eu acredito que é possível mitigar. O que eu entendo? Que nós temos indicadores de desempenho. Como é que você consegue avaliar a gestão de uma pessoa, a gestão de uma empresa ou a gestão de um governante? Você tem que eleger indicadores. Senão você não consegue saber o quanto, para você medir e saber o quanto que você está melhorando. Então, se você tem indicadores na educação, indicadores na saúde, indicadores na infraestrutura, indicadores na mobilidade, você traça um panorama no teu início da gestão, no teu final da gestão. E esses indicadores, ao final da gestão, eles têm que ser melhor. E aí você vai fazer o quê? Uma busca de... É por isso que a gente tem que ter, ao longo do tempo, bons gestores públicos para que ele traga uma melhoria real, uma melhoria significativa, tá? Uma melhoria substancial a cada ciclo de gestão. Ou é 4 anos ou 8 anos se ele conseguir uma reeleição. Mas que depois de 4 anos ele consiga entregar uma cidade bem melhor nesse indicador do que ele recebeu.
E o próximo assim vai. Para que ele possa pegar todo esse histórico e ir aos poucos melhorando. Agora, só lembrando que como ele pega uma cidade que daqui a 4 anos a cidade é outra, ele vai melhorar, e essa melhoria, até do ponto de vista de indicador, pode existir. Só que os problemas que surgiram foram tantos que ele acaba some ali. sumindo. E aí dá aquela sensação de que ele não fez absolutamente nada. E isso, para um gestor, é angustiante, porque ele vai te trazer números, ele vai te mostrar, e aí você vai falar assim... Mas eu vi ontem ali a imagem ali e tal, o pessoal reclamando do buraco. E como você vai ter sempre problema... Por exemplo, Manaus, quando eu saí da Seminf, Manaus tinha 16 mil ruas. Manaus agora está com aproximadamente 17 mil ruas. 1000 ruas aí, em pouquíssimo espaço. Isso, em 2, 3 anos. Então o que acontece? A prefeitura diz que vai asfaltar 10 mil ruas. Isso é fantástico. 10 mil ruas asfaltadas, recapeadas. Observa que você tem um número de 6 a 7 mil que não serão. E aí o que vai acontecer? Talvez o peso dessas que não serão será maior do que o das que serão. E aí a avaliação não vai ser sobre as 10 feitas, vai ser sobre as 6 mil, 7 mil não feitas. Então assim, durante um ano, como a gente trabalhava com esse orçamento aí nessa monta, quando você pega assim 30 milhões para tapar buraco, para fazer recapeamento, para fazer drenagem, para fazer dragagem de igarapé, numa cidade gigantesca, só na área urbana, sem considerar toda essa área rural que nós temos, rural terrestre, rural ribeirinha, aí você fala, meu Deus do céu, o dinheiro não é pouco, ele é muito, mas ele não é em nada suficiente para o que eu preciso. Entre as necessidades, que elas são ilimitadas, mediante dos recursos que eles são escassos, e isso é verdadeiro, isso é real, isso é um princípio econômico, né, das necessidades ilimitadas contra os seus recursos completamente limitados e escassos, e você transfere isso para a órbita pública, né, aí você vai cair sempre naquela avaliação do não feito. E aí no final você tem que ter uma comunicação tão bem feita para que as pessoas possam entender que você fez o melhor que pôde ser feito com o recurso que você tinha disponível, que você foi eficiente nesse recurso e que você teve ganhos reais, significativos, substanciais naquele ponto ali. E as pessoas precisam entender isso, porque, de novo, voltando, ou a gente alinha essas expectativas ou não tem ninguém, absolutamente ninguém, que consiga fazer um trabalho de excelência. E não vai ter nunca. Não vai ter em âmbito nenhum. Bom, daí você entra para a vida legislativa. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente já tem um ano, fazer 2 anos. Um ano fechado, começando agora o segundo ano. Um ano de experiência no legislativo, foi a sua primeira experiência política, né? Foi a primeira eleição que você participou e a primeira experiência política. E eu não posso deixar de comentar isso, porque a gente conversa muito com vários vereadores, e todos eles têm uma certa frustração em relação ao que acontece dentro do trabalho do legislativo. E é uma frustração, muitas das vezes, não é nem política, é mais no sentido de querer fazer muita coisa e não poder, ou ter limites, não só da função, mas também orçamentários, financeiros, essas coisas todas. É real isso, essa frustração? É real. E, de novo, a gente tem que sempre fazer esse alinhamento das expectativas, porque senão a gente acaba se frustrando real mesmo. Vamos lá. Eu era do executivo. Eu tinha um orçamento, ainda que eu não pudesse fazer tudo, mas eu podia fazer muito, desde que eu pudesse ser organizado, objetivo, planejado e executar aquilo ali. Então eu pegava o meu recurso, destinava aquilo, planejava aquilo e executava, né? Não conseguia fazer tudo, mas eu fazia muito. Então eu fazia. E ao realizar, ao executar, você tinha aquela sensação de trabalho, pelo menos pessoal, de dever cumprido. Ainda que no âmbito da comunicação isso não... No legislativo isso é completamente diferente, porque qual é a função do legislativo? Não é executar. Não é. É a função de legislar, fazer leis que melhorem a nossa vida em sociedade, leis que tragam benefícios a toda uma sociedade, esse é um ponto. E o segundo ponto é fiscalizar o executivo, fiscalizar os recursos, fiscalizar
se a aplicação desses recursos está sendo feita, fiscalizar se, por exemplo, se tem uma creche que está com a obra paralisada, você cobrar o executivo disso. Esse é o papel do legislador, do legislativo. Legislar e fiscalizar. A partir do momento que você, como eu falei, como todo mundo coloca os políticos tudo dentro de uma salada, recai sobre o vereador aquela função de resolver todos os problemas que cabe a priori ao executivo. Uma rua com buraco, um transporte que não esteja adequado, uma creche sem aula, enfim. Isso é função do executivo executar. Então, quando eles vêm a nós e quer que isso se resolva, a gente fala assim, eu não tenho o poder de executar. Então, assim, quando alguém chega e fala assim, olha, a minha comunidade está sem infraestrutura, eu vou até a comunidade e eu vejo aquela realidade, aquela necessidade. O que eu faço? A gente fala assim, eu alinho as expectativas, gente, não serei eu que vou executar essa rua, esse asfalto, não então serei eu. Então você explica. Explico, fala assim, gente, qual é o meu papel quanto vereador? É fiscalizar a prefeitura e saber o porquê que isso não aconteceu. Aí eu falo assim, prefeitura, olha, eu fui numa comunidade, aí eu oficializo aquilo ali, aí tiro foto, registro, tem tantas ruas, tem não sei o que e tal. Aí a prefeitura fala assim, pô, legal, vereador. Só que além desse seu problema, eu tenho todo o restante também que fez o mesmo pedido, na fila aí, né? Mesmo pedido. Aí tem os pedidos de outras pessoas que não entraram em contato com você e com nenhum vereador, mas que veio até nós. Aí tem as demandas, por exemplo... Da própria secretaria. Da própria secretaria, tem as demandas da imprensa, que... Aí ele fala assim, vamos fazer no que for possível. E aí aquilo não é naquela velocidade que você gostaria. Aí você já teve um contato com a comunidade. Aí a comunidade conseguiu falar com o vereador. Então, recai sobre ela que é a expectativa. Poxa, conseguimos falar com o vereador, vamos resolver. E quando aquilo não acontece, nesse curto espaço de tempo, isso gera uma frustração. Naqueles demandantes, né? Na comunidade. Na comunidade, no próprio vereador que recebe essa pressão, e você saber que você não vai conseguir fazer tudo. Então, realmente, essa frustração que os colegas já passaram para você, ela é real. E se a gente não tiver bem claro o nosso papel de que a gente está fazendo de maneira adequada o nosso mandato, isso gera um problema que você, assim, pessoalmente, você não consegue lidar com isso, porque você quer fazer, não sai na velocidade que você gostaria, né? Você não tem o poder de fazer, porque você não é do executivo, você não tem orçamento, é do legislativo, né? você não tem orçamento para executar isso, você não tem orçamento para máquina, você não tem orçamento para construção, para reforma, né? Então, assim, e recai sobre o vereador. Pois é, e a frustração e o trabalho legislativo, porque assim, isso é uma outra coisa que eu sempre me pergunto, se existe tanta demanda para alterar ou criar leis assim o tempo inteiro. Maravilha, não tem, e não tem nem necessidade disso. Porque isso que é uma coisa que eu me pergunto, para que a gente vai manter um grupo de pessoas, seja vereador, o nome que seja, né? Sei lá, 12 meses no ano pensando em criar leis. A gente precisa criar tantas leis assim? Não precisa, e por isso que eu vejo como a segunda missão do vereador, que é de fiscalização, o mais importante do que a própria legislação em si. Não estou falando, tá? E eu quero que deixar bem claro que é menos importante e assim, não tem importância isso. Está falando de volume aqui, de necessidade de criar. De novo, a sociedade ela é um organismo vivo. A sociedade ela é um organismo vivo em constante movimento. Então, de tempos em tempos, você tem que ter legislações, você tem que ter um balizador, né, de regramento social para que a sociedade ela possa viver adequada. Por exemplo, se isso não fosse importante, a gente não teria uma evolução da legislação, por exemplo, ambiental da legislação trabalhista mesmo. Trabalhista, da causa animal. Então, por quê? Já tem lei demais. Então, assim, se a gente achar que tem lei demais, então a gente nunca vai achar que precisa ter novas leis. E precisa. Precisa porque... Estou falando do volume. Necessidade, eu falo só da necessidade. Agora, então, é por isso, e aí, de novo, quando você pega o trabalho, como é que você consegue avaliar um trabalho de um vereador? Através de um indicador de desempenho. Quais são os indicadores de desempenho que você faz a avaliação de um vereador? Porque ele tem duas missões, legislar e fiscalizar. Aí ele fala assim, eu fiscalizei 300 obras, não sei o que lá. O cara não fez mais nada do que sua obrigação. Entendeu?
Agora, aí você passa para o trabalho legislativo. Se um vereador, por exemplo, entendeu que um projeto de lei era importante, ele só apresentou um projeto de lei, aquele projeto de lei vai trazer, aí quando você avalia, poxa, aquele cara só apresentou um projeto de lei num trabalho. Aí o que ele faz? Ele se sente obrigado a apresentar 1, 2, 3, 4, 5 para dizer, olha, eu tenho aqui 10 projetos de lei. Enquanto um tem um, fala assim, então você produziu mais do que o outro. Então quer dizer que esse é o parâmetro de indicador de desempenho de um trabalho de um vereador. Eu tenho 200 ofícios, aí o outro tem 300. Eu tive mais de 1.000 ofícios, requerimentos, mais de 1.000 ano passado. Teve colega que apresentou 600, teve colega que apresentou 300, teve colega que apresentou 700. Agora, qual o parâmetro entre esses números que vai julgar que o meu mandato foi maior? Não. Como eu sou um vereador de comunidade, as pessoas podem ver em mim aquela pessoa, assim, diferente de alguém que tem uma relação mais, por exemplo, com uma igreja ou com algum segmento da sociedade, porque vereança que não também é tão isso, demandado, né? Exatamente, que não é tão demandado. Vereança você trabalha em segmentos. Exato. Né? Tem... Aí, por exemplo, tive contato com a área rural. A cada ramal, a cada visita era um monte de demanda e oficiava tudo. Então isso fez com que o meu número de ofícios aumentasse, entendeu? Então, assim, esse parâmetro de julgamento... É injusto. Não, assim, não é que seja injusto, mas a gente precisa fazer outras avaliações para que não fique só nela como um único parâmetro de avaliação de um trabalho de vereador. Porque senão vai parecer que se um vereador apresentar um projeto de lei, ele não está produzindo, muito pelo contrário, de repente o projeto de lei dele é tão bom que vai trazer uma melhoria. Realidade, né? Maravilhoso. Né? Então, assim, mas de novo, o Brasil é o país das leis. A gente tem lei para tudo nesse país. Tudo. Aí tem tanto lei municipal, estadual, quanto lei federal. Então, o nosso compêndio de legislação no Brasil é tão grande que eu acredito que a gente já tem lei para quase tudo e que bastasse essas leis serem executadas da maneira como estão previstas. Eu acho que você faz uma lei que é para melhorar a vida em sociedade. Nós temos milhares de leis. Em tese, a nossa sociedade já deveria ser perfeita, ótima por conta das leis. E muito pelo contrário, isso não acontece na realidade. Por isso que eu acho que hoje o que deve ter destaque no trabalho do legislativo é esse papel de fiscal. Tá? Agora, fiscal em que sentido? Em fiscal de você chegar com o executivo e mostrar os problemas que está acontecendo. Olha, uma creche que está parada a obra, você chega lá e fiscaliza, olha, eu fui lá e... Mas aí eu queria, é bom você ter tocado nesse assunto, porque as pessoas sempre associam o trabalho de fiscalização como se fosse um trabalho de oposição. E não é isso. Né? É bem longe disso, a verdade, né? Muito longe, não tem nada a ver. São coisas distintas. Inclusive, quando eu vou e, por exemplo, levo um secretário a convite para visitar um ramal, que não foi eu estou fiscalizando ele. Aquele recurso que ele recebeu para a infraestrutura, que foi para um monte de lugar, mas não foi para aquele ali, é o que eu falo, o planejamento, ele é você diz o que você quer, mas você não está sendo completamente perfeito naquilo ali. De repente, ficou faltando uma área que não foi vista e nós recebemos essa demanda. Aí eu chego assim com o secretário, aquela área ali precisa. Eu assim, poxa, legal, obrigado, nós recebemos isso, vamos fazer. Então eu estou fiscalizando. Toda vez que você faz uns requerimentos, você faz uma visita em áreas que não receberam a devida atenção, em qualquer área, pode ser na saúde, na educação, na infraestrutura, no transporte. E você leva isso à prefeitura, você está fazendo um trabalho de fiscalização. Isso é fiscalizar, né? Exatamente. Agora, a conduta pessoal da fiscalização, e aí é de cada um. E aí eu não entro no mérito do que cada um faz, porque cada um tem o seu próprio senso de como é a sua fiscalização, a sua conduta de fiscalizar. Você se considera um vereador que fiscaliza muito o poder público, a prefeitura? Com toda certeza, com base em todas as minhas visitas que eu tenho feito diariamente, eu sou um dos que mais atua nessa parte de fiscalização. Se você der uma olhada, Álvaro, nessa minha timeline assim, das redes sociais e ver o quanto que eu visitei as áreas, o quanto que eu solicitei de serviço, você vai ver, poxa, isso aí é um mandato interessante de fiscalização. Agora, de novo, a conduta individual de fiscalizar, alguns tratam de um jeito, outros tratam do outro, e eu não vou entrar no mérito disso aí. Bom, aí, falando um pouco disso, eu queria que você comentasse com a gente um pouco essa prática dentro do legislativo
de votar as coisas, de aprovar as coisas. Eu não diria toque de caixa, porque eu imagino que muitas das vezes quando a gente ouve ou vê, assiste aquela sessão na Câmara ou na Assembleia, para não ser injusto aqui dizer que é só na Câmara, na Assembleia também, que o presidente ou quem está conduzindo o trabalho chega e diz assim, todos de acordo, aprovado, não sei o que, aprovado. Né? Eu imagino que antes daquilo acontecer, eles tenham tido a oportunidade de conversar e debater esse assunto. Perfeito. Que não é só aquilo ali, né? Perfeito. Ou não, chega lá e vai na tora mesmo. Não, muito pelo contrário. E olha só, quando os temas eles vão para a pauta, eles já sofreram discussões. É que falta essa clareza de entender como é que funciona o processo legislativo, o rito processual dentro da Casa Legislativa para que uma matéria seja aprovada. Então vamos lá. Eu vou apresentar um projeto de lei. No meu caso, projeto de lei do 5G. Manaus é uma cidade que não tem uma legislação aderente à legislação federal sobre o 5G. Então, Manaus, em tese, estaria fora do 5G. Então, eu apresento esse projeto de lei. Quando eu delibero, quando eu apresento, há uma deliberação em plenário. Olha, projeto de lei do vereador Peixoto sobre esse 5G. Os que deliberam permanecem como estão. É para continuar. Aí todo mundo permanece como está, permitindo que esse projeto vá ser deliberado. Aí depois ele vai para as comissões. Constituição e Justiça. Cada vereador tem direito a fazer parte de X números de comissões. 6 comissões, 4 comissões. Então, aí eu faço parte de 6 comissões. Nas comissões, então, assim, vamos lá. Depois que isso aqui passa no plenário, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, para saber se há legalidade. Se é legal, naquilo ali. Aí lá tem uma ampla discussão da legalidade daquele meu tema. Aí depois tem, ele está falando sobre 5G. 5G tem a ver com o quê? Tem com infraestrutura. Depois vai para a Comissão de Infraestrutura. Os vereadores da Comissão de Infraestrutura têm lá os temas, se reúnem e emitem seus pareceres. Isso aqui vai ter alguma coisa a ver com defesa do consumidor, porque telefonia? Tem. Já então isso vai para a Comissão de Defesa do Consumidor. Isso aqui vai trazer algum impacto orçamentário na prefeitura? Vai. Então vai para a Comissão de Orçamento também. Então ele tramita em um monte de comissão e cada vereador, ele faz parte dessas comissões, ele tem o poder de discutir, debater, fazer parecer, aí tem os pareceres que ele concorda, que ele discorda e tal. Pedir alterações, né? Alterações, faz as emendas e tudo. Depois que isso tramita, que vai lá para a presidência. Aí como se já deliberou e está tudo ok, aí você vai discutir o relatório. Fala assim, olha, os pareceres. Em discussão, o parecer da comissão tal. Os que concordam permanecem como estão. Como isso já foi deliberado por um monte de gente que já sabe, os que concordam, concorda. Aí tem alguns que falam assim, eu queria me pronunciar. Olha, eu discordo disso. Em discussão, pronto, tal. Aí você tem, dos 41 vereadores, 2, 3 que discutem a favor ou contra, porque não participou daqueles debates. Quando você tem 2 ou 3 que discordam, mas assim, olha os que aprovam permanecem como estão. Aí 2 ou 3 levantam a mão, 3 discordaram, mas a maioria concordou, segue para a segunda discussão. Aí tem a segunda discussão. E aí faz de novo essa mesma coisa. Aí entra na pauta daqui a tantas sessões para frente. Aí em segunda discussão, o projeto de lei, tal, do vereador tal. Em segunda discussão. Os que aprovam permanecem como estão. Como quem já concordou, aqueles 3 que discordaram, ou eles entenderam, alguém foi lá, conversou com ele, não é isso, legal, vou mudar de opinião. Não, permaneço como estão. Aí continuam os 3, mas isso aqui já está aprovado. Entendeu? Maioria, né? Pronto. Aí lá na sessão é rápido esse processo. Né? Então, assim, ao que olha assim, em deliberação, o projeto não sei o quê, em discussão, o projeto tal, os que aprovam permanecem como estão, aprovado, não aprovado, pronto, próximo. O cara assim, mas como assim? Não sabe que aquilo levou um monte de tramitação interna, que transitou pelas câmaras. Rodou meses ali dentro, né? Meses, tem projeto. Anos, né? Tem projeto que demora meses para serem, muito mesmo. Porque, como eu falo, aquela produção de lei é tão grande que os vereadores apresentam, aí passa na Comissão de Constituição e Justiça. Aí na reunião, que eles se reúnem tantas vezes por semana, eles deliberam 2, 3, 4 projetos, só que tem uma centena ali, entendeu? Então, por semana, ele delibera, 30, mas tem 70 ainda na fila. A semana que vem mais 30. Aí só que vai entrando... Só que vai chegando mais, né?
Então, assim, as comissões elas não param de trabalhar nunca nesse sentido. Agora, você falou aí de projetos, eu queria falar um pouco sobre essa questão do 5G, né? Isso é uma coisa que mexe com a vida de todo mundo, é um exemplo, né, de um assunto que mexe com a vida de todo mundo. Eu me recordei agora, você tocou nesse assunto, que logo quando veio ali aquela decisão dos editais federais, né, que são federais e tal, as definições de onde seriam instalados e tal, você foi um dos que pulou e disse, opa, Manaus não está ali. O que aconteceu naquele momento? A gente não tinha, você falou, não tinha legislação. Não tinha, e como não foi aprovado, ainda não tem. Né? No mês de outubro do ano passado, houve o leilão da banda 5G para o Brasil. Né? Então foram 2 dias de leilão. No segundo dia, sagraram-se 3 empresas nacionais, né, que são operadoras, para poder fazer a instalação de 5G. Naquele mesmo dia, houve uma matéria do Correio Brasiliense, uma matéria do Valor Econômico e uma matéria, se eu não me engano, do Estadão, dizendo as cidades que... Porque quando eles se sagraram vencedor, o prazo para instalação da tecnologia 5G nas capitais, isso foi em outubro do ano passado, é até julho desse ano, 2022. Então, até julho desse ano, as capitais já têm que estar com a tecnologia 5G rodando, funcionando. Naquele mesmo dia, a matéria trazia apenas 7 capitais brasileiras que tinham legislações que já tinham aderência à lei federal, que é a LGA, Lei Geral das Antenas, que já tinham permissão para poder, estavam aptas a receber a tecnologia 5G. Ou seja, tinha até julho desse ano, mas 90% das capitais não tinham legislação para regulamentar. Não tinha legislação, e só essas capitais que estavam aptas a receber. Só essas 7. Aí eu falei, opa, não. Eu falei assim, eu pedi a minha equipe técnica, ela se debruça nessa LGA, que é a Lei Geral das Antenas, das legislações que já tem funcionando, ver o que a gente consegue fazer. E aí, na semana seguinte, eu fui o que apresentei essa legislação. E aí veio uma operadora para cá, eles elogiaram demais a nossa legislação, porque ela está muito boa. Né? Foi a única operadora que veio para cá que teve interesse em conhecer essa lei. Nós nos reunimos lá na Câmara com os executivos dessa operadora. Eles vieram, elogiaram, e aí fizeram apenas algumas sugestões de melhoria na legislação, que a gente já fez também essa emenda, e agora, quando retorna agora o nosso trabalho legislativo, no começo de 2022, porque ela tramitou ano passado, e aí já foi deliberado. Aí você vai tramitar nas comissões. Eles tramitou isso, né? Ela já deu entrada, ela já foi deliberada para transitar nas comissões. Como as comissões elas tinham muita coisa do ano passado inteiro, ela não... Ficou para esse ano. Ficou para esse ano, exatamente. Então, ela vai andar nas comissões esse ano. Isso. E deverá, obviamente, ser... Como ela tem relevância... não tem como, né? Ela não tem tem relevância. Como botar o 5G sem isso aí. Né? Como ela tem relevância, não tem como. Então precisa ter essa legislação. Então eles vão agora tramitar em caráter de urgência, né, nessas comissões, para que, assim, no máximo ali, a gente já consiga ter a lei aprovada, porque a lei ela dá 3 meses de adaptação ao município. Então a gente tem que ter julho, porque se a gente, por exemplo, aprovar em julho, o município tem 3 meses ainda para poder se adequar, as operadoras vão alegar, falar assim, o município de Manaus não cumpriu, então eu não tenho a obrigação de cumprir em julho o 5G. Né? E, o 5G é uma tecnologia, Álvaro, ela é 100 vezes mais rápida que o 4G. A tecnologia 5G, ela é uma coisa extraordinária, ela tem assim, uma infinidade de possibilidades. Então a gente precisa dessa tecnologia aqui para o nosso município. Avançar, né? Então se a gente tem março, aí abril, maio e junho, as operadoras já tem que obrigatoriamente já instalar. Como ela tem até julho, então a gente ainda tem esse prazo aí. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o perfil, né, da corrente política. O vereador Peixoto, ele se considera um vereador de direita, de esquerda, conservador, liberal, enfim, como é que você se encaixa nesse universo? Porque hoje em dia, não sei se felizmente ou infelizmente, né, muito do que as pessoas pensam sobre as outras se debruça um pouco sobre isso também, né? Não deveria ser assim, as pessoas precisam, na verdade, aprender a tolerar, né? Ou até mesmo não só tolerar, conviver com as diferenças.
né, com essa diversidade de pensamento que é extremamente importante para uma sociedade. O fato, por exemplo, de eu ter um posicionamento político não quer dizer que eu não vou respeitar nem aceitar a divergência, né? Por outro lado, eu acho que todo mundo tem que ter um posicionamento. Exatamente. Né? Eu não sou aquela pessoa assim, eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Tem gente que é desse jeito, né? E acaba sempre ficando no meio do muro. Eu não sou desse jeito, né? Eu tenho uma visão clara do que eu penso, do que eu acho que é correto, né? Para a sociedade e eu espero que eu consiga traduzir isso em ações. Então vamos lá. Eu sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou de direita, né? Eu sou conservador, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Eu sou a favor da livre iniciativa, eu sou a favor do empreendedorismo, eu sou a favor de um Estado necessário para a manutenção. Não se trata de ser maior ou menor, né? Não, porque tem gente que quer um Estado cada vez maior e tem gente que quer um Estado mínimo. Aquele Estado mínimo, o conceito de Estado mínimo, não é que beira, mas é quase um anarquismo. Tem gente que não gosta nem de Estado, né, de um poder centralizado em pessoas decidindo pelas demais, que são os anarquistas. Não querem nenhum tipo de poder. As pessoas que se decidem entre si, a sociedade, né? Eu não sou desse jeito, mas eu acredito que o Estado ele tem que ser o suficiente para que ele possa trazer regramento na sociedade e que através do Estado as políticas públicas elas sejam executadas de maneira eficaz, né, de maneira eficiente. Como administrador, como gestor que sou, eu acredito nisso, né? Então, os fatores de produção, capital, trabalho e a terra tem que estar na mão de quem empreende, na livre iniciativa, né? Na iniciativa privada, né? Então, assim, eu não sou a favor que o poder público ele tenha as empresas públicas, né? Que eles tenham que eles façam coisas que caberia de maneira mais eficiente estar na mão de quem empreende, porque, Álvaro, é uma coisa impressionante. Quando é público, não é que seja de graça. Muito pelo contrário, é muito caro. Mas, assim, parece que as coisas não têm o valor adequado, a eficiência adequada. É uma coisa assim, impressionante que a gente deveria não ter isso. Deveria ter indicadores de desempenho, as métricas, deveria ter essa questão na gestão pública, né? Deveria ter um planejamento, uma organização, uma execução e um controle de resultado na gestão. Então, assim, voltando para a pergunta, eu acredito que a gente precisa ter pessoas produzindo, né? O Estado ele não produz riqueza. O Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza são as pessoas, os trabalhadores, o empreendedor, o capital na mão de quem empreende, né? No máximo, o poder público ele distribui essa riqueza através dos tributos recolhidos e ele vai pegar e vai desenvolver as ações de infraestrutura, porque essas grandes obras, né, se não for público, não seria de ninguém faria, porque ele teria que cobrar por isso, aí você não pagaria por isso. Quem vai cobrar? Aquele negócio todo. Quem vai pagar? Né? Agora, do ponto de vista da economia, eu sou liberal, eu acredito realmente que a gente tem que ter uma economia liberal, não uma economia centralizada, estadista, né? Em relação aos costumes, eu sou mais conservador, né? Eu sou cristão de formação, então, assim, isso diz um pouco do que eu sou nessas questões de legislações sociais, né? Do ponto de vista social, mas isso não me torna exatamente aquela pessoa que você é desse jeito. Eu sou dessa maneira, assim, na maioria das vezes, mas não quer dizer que eu não vá compreender, eu não vá discutir, inclusive até concordar e aprovar um monte de coisa. Entendeu? Quem sou eu para ditar regras, leis, regramentos ou julgamentos sobre quem quer que seja? Absolutamente, né? Agora, tem coisas que eu não concordo, por exemplo, doutrinação de crianças, isso aí são coisas, assim, para mim, sagradas, né? Que eu acredito que criança, ela não namora nem de brincadeira, né? Que a criança, ela tem que ter o seu momento de lazer, de brincadeira, do lúdico,
né, que sim, menino pode ser azul e menina pode ser rosa, mas sem ser aquela colocação mais maluca, assim, menino pode usar rosa. Claro que pode. A menina pode usar, mas eu não entro nessa loucura que a cor tem a ver com sexualidade. Esse radicalismo, o fato de eu ser de direita, não me coloca no polo radical. Não me coloca, tá? Eu sei distinguir muita coisa, não tenho idolatria por ninguém, eu consigo ver os méritos e os deméritos de quem quer que seja. Agora, o certo é certo e o errado é errado, velho. Né? Então não dá para você dizer que uma pessoa não cometeu tal coisa, sendo que o fato mostra completamente o contrário, né? E assim, as narrativas, eu consigo identificar, como eu sou autônomo na minha consciência, né? Eu consigo entender bem as narrativas, consigo entender bem a questão geopolítica de tudo que acontece, né? Então a gente sabe que muita coisa que está hoje colocada aí, ela está colocada por um establishment mesmo, né? Por uma criação econômico, né? de narrativa muito grande, e você vê muita coisa que as pessoas surfam naquilo como certo e eu consigo ver de maneira diferente, né? Então, nesse sentido, eu me coloco dessa maneira. Agora, eu não me coloco em nenhum polo radical, mas eu sou de direita com toda certeza. Antônio Peixoto, muito obrigado. Parece que foi rápido, né? Mas já foi acabou, 40 minutos já. Não acredito, não. 50 já. Meu né? Jesus amado. É porque o papo, quando é bom, a gente vai. Mas eu queria agradecer. Eu acho assim que a política, de um modo geral, ela precisa de pessoas que pensam, né? Porque eu acho que o grande problema desses movimentos políticos mais radicais é que eles, em algum momento, eles perdem a capacidade de debate, né, de raciocinar, né? Muitas vezes ele até tem aquele conhecimento, mas ele nega só para defender um ponto de vista que a gente está vendo que não é bem aquilo, né? Então eu luto por isso também. Então assim, eu fico muito feliz de ver que tem parlamentares, pessoas que estão começando no mundo da política, que têm esse pensamento. Então continue assim, desejo sorte e espero realmente poder acompanhar esse seu trabalho ao longo dos próximos anos aí como vereador e quem sabe aí no caminho político. Eu só tenho a agradecer, fico muito feliz, honrado com o convite, participar desse espaço aqui, dessa conversa política que você já trouxe, né, já vieram pessoas assim, de muita relevância, e eu estar nesse conjunto, nesse hall de pessoas entrevistadas por você, né, nesse quadro da conversa política, para mim é uma grande honra. Espero ter trazido um pouco, né, um pouco mais de mim para as pessoas, que elas possam me conhecer um pouco mais. Pedir para que elas me acompanhem nas redes sociais, para o nosso trabalho, né, fazer a separação daquilo que é certo, errado, do joio e do trigo, mas eu espero corresponder às pessoas com um mandato sério, um mandato correto, né, um mandato para as pessoas. Conte comigo, obrigado, e obrigado a todos pelo espaço, e fiquem todos com Deus. Obrigado.